No plenário de 26 de junho de 2024, o PS agradeceu ao Primeiro-Ministro o apoio a António Costa para o Conselho Europeu. O Chega confrontou o Primeiro-Ministro, que respondeu com o passado do líder desse partido. Queria aproveitar também esta intervenção, ainda antes da reunião do Conselho Europeu, para nos congratularmos pela mais que provável, pela eventual nomeação de António Costa para Presidente do Conselho Europeu. Queria, aliás, Senhores deputados, peço favor de darem condições para o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos continuar. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, aliás, agradecer o apoio do Governo português à nomeação de António Costa. É um momento importante para a Europa, para a União Europeia e para Portugal também. António Costa é um político com experiência e com peso político, que o cargo que eventualmente vai ocupar necessita. É por isso importante para todos nós, é importante para Portugal também. Senhores deputados, o senhor deputado está no uso da palavra e está a dar uma opinião, e quem não concorda depois exprimirá de forma diferente, mas neste momento é o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos e temos que ter condições para o ouvir. Se faz favor, Sr. Deputado. Registar o facto de um país com a nossa dimensão poder ter, há poucos dias, 2 portugueses em altos cargos na cena política mundial. O secretário-geral da ONU e o presidente do Conselho Europeu. É motivo de orgulho para Portugal. Mas é também motivo de orgulho para o Partido Socialista. São 2 militantes do PS, 2 ex-secretários-gerais do Partido Socialista, 2 antigos primeiros-ministros do nosso país que viram no plano internacional reconhecida a sua qualidade, a sua experiência, o seu trabalho, e isso é motivo de regozijo para nós e, por isso, o agradecimento pelo apoio do Governo português. Como sabem, o Governo português apoiou, apoia e continuará a apoiar até ao último minuto a possibilidade do Dr. António Costa vir a ser Presidente do Conselho Europeu. É uma decisão que, em princípio, será tomada amanhã e será tomada com base em 2 pressupostos que creio eram, não direi obrigatórios, mas pelo menos essenciais para que pudéssemos ter sucesso nesta pretensão. Em primeiro lugar, que a família socialista europeia escolhesse o Dr. António Costa como, dentro de todos os socialistas na Europa, com apetência, aptidão, capacidade para desenvolver a missão de liderar o Conselho Europeu, a família socialista europeia fizesse essa escolha. E isso é inequívoco, foi feito. E, em segundo lugar, também seria essencial que o governo do país do candidato em causa apoiasse esse candidato. Eu considero que o Dr. António Costa é mesmo o melhor socialista daqueles que estão com condições, de ser candidatos a Presidente do Conselho para o exercício daquela função em concreto. Dir-me-ão, como dizem muitos, é por ser português. E eu direi, não é só por ser português. É pelas suas próprias características que o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos também há pouco aqui apontou. Pela sua experiência, foi membro do Governo em 4 ocasiões, ou com 4 missões diferentes, foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi Ministro da Justiça, foi Ministro da Administração Interna, foi Primeiro-Ministro, foi Presidente da maior Câmara Municipal do país, tem um percurso político que naturalmente o Partido Socialista é capaz de enunciar muito melhor do que eu, mas que é relevante. Eu estou muito à vontade, porque eu sentava-me naquela bancada, como líder parlamentar, a combater politicamente e a fazer oposição ao primeiro governo do Dr. António Costa, quando outros ou ainda não estavam na política ou estavam atrás de mim com a bandeira a apoiar aquilo que eu dizia.
um ano, Sr. Primeiro-Ministro, disse isto. Eu vou-lhe ler. O maior comunista desde a Revolução de Abril. Sabem quem é que estava a falar? O então líder da oposição, Luís Montenegro e António Costa. O maior comunista desde a Revolução de Abril. O Sr. Ministro sabe quem foram os primeiros ministros portugueses desde a Revolução de Abril. Alguns deles de triste fama. Mas disse isto. O maior comunista desde o 25 de Abril. Disse mais, que é bom que o país ouça. O maior fracasso na governação de um país, António Costa. Eu peço ao país que olhe, para casa, para as galerias, para o país e diga assim, sim, eu há 3 meses achei que ele era o maior fracasso da história, que era o maior desastre de Primeiro-Ministro, que era um erro ser governante. Para Portugal era péssimo, para a Europa toda está ótimo. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isso não é hipocrisia, é o sistema a funcionar há 50 anos. Obrigado. É sempre um gosto debater consigo, é mesmo. Sabe que, como diz o povo, pela boca morre o peixe, e o Sr. Deputado, acontece-lhe isso todas as semanas. Veja bem, o Sr. Deputado foi buscar 2 exemplos sobre 2 declarações que eu proferi, uma a propósito da intenção do Governo colocar no nosso ordenamento jurídico o chamado arrendamento coercivo, forçado, uma medida que é, do meu ponto de vista, de índole comunista. Depois foi buscar uma declaração sobre o fracasso do Dr. António Costa como Primeiro-Ministro, coisa que eu assumi durante 8 anos. Até lhe devo dizer, olha, ele é seguramente muito pior Primeiro-Ministro do que vai ser como Presidente do Conselho Europeu. Isso não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Mas a maior contradição, a maior expressão do seu oportunismo político, a maior expressão do seu populismo, da sua demagogia, da sua falta de consistência, da sua falta de maturidade política é esta. Sr. Deputado, não vá fazer a recolha de tudo o que eu disse sobre o Dr. António Costa. Vá fazer a recolha de tudo o que o Sr. Deputado disse de mim desde há 2 anos a esta parte. E agora faça o seguinte exercício. Depois de tudo aquilo que o Sr. Deputado disse de mim e do meu partido, a sua vontade era estar aqui ao meu lado a governar comigo. Pois é, Sr. Deputado. Pois é. É, Sr. Deputado. É. Eu fiz oposição aos governos do Dr. António Costa do primeiro ao último dia. Eu fiz como líder parlamentar do PSD naquela bancada de 2015 a 2017 e fiz como presidente do PSD. Significa isso que eu não tenho condições para reconhecer as suas características enquanto político, que não tenho condições para reconhecer as suas capacidades para estar à altura de uma função que é de conciliação, que é de agregação de famílias políticas diferentes. Ó, Sr. Deputado, enquanto o Sr. Deputado não tiver capacidade para perceber isto, o Sr. Deputado não percebe nada e não vai conseguir o objetivo que quer para o seu percurso político. Eu não estou aqui, não, o Sr. está enganado. Eu não estou aqui para estar ao seu lado. Eu estou aqui para estar no seu lugar de Primeiro-Ministro e governar Portugal. Essa é que é a diferença. Essa é que é a diferença perante Portugal. Essa é que é a diferença perante Portugal. Essa é que é a diferença perante Portugal. Ó Sr. Primeiro-Ministro, era dispensável ouvir o que eu lhe vou dizer agora. Mas o Sr. Primeiro-Ministro disse, na altura, aqui o deputado André Ventura estava atrás de mim, palavras de Luís Montenegro, a mexer uma bandeira. Eu vou lhe dizer uma coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Não era só atrás de si, era atrás de outro Primeiro-Ministro que coraria de vergonha com o seu apoio a António Costa hoje em dia. Era atrás de outro Primeiro-Ministro que coraria de vergonha com o apoio a António Costa. Não era só atrás de si, era atrás de outros que hoje se olhassem para o líder do PSD e dissesse que tem grandes qualidades de governo e de governação António Costa, corariam de vergonha. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, a história registará que liberais, socialistas e sociais-democratas se uniram
para apoiar António Costa quando aqui o quiseram fazer derrubar. A história julgará. Em resumo, uma mão lava a outra. Amor com amor se paga. 50 anos disto é demais. Obrigada, PS e PSD.